Olá, amigos e amigas, tudo bem? Eu sou Felipe Cardoso, professor de Direito Previdenciário do Aprovação PGE e coordenador da pós-graduação profissional em Direito e Processo Previdenciário do Aprovação em parceria com a Faculdade Metropolitana. Eu quero dar as boas-vindas a vocês ao nosso seminário online de temas relevantes de direito previdenciário. Eu desejo que o evento seja muito proveitoso e que vocês possam extrair dele muitas atualizações, seja para os seus estudos ou para a sua vida profissional. Antes de mais nada, eu quero apresentar a vocês o nosso evento. Nós trouxemos a professora Adriane Bramante, que tratará do assunto aposentadoria especial. Certamente, a aposentadoria especial é um dos temas mais complexos do direito previdenciário atualmente. E a professora Adriane é uma das grandes autoridades nacionais no país sobre o assunto aposentadoria especial. Especialmente para quem está em grandes centros urbanos, a demanda por esse tipo de benefício é gigantesca. Então a palestra da professora Adriane é de enorme valia para a nossa atuação profissional no regime geral de previdência social. Nós vamos contar também com o professor Hélio Gustavo Alves, que vai expor a sua brilhante teoria pentadimensional ao direito aplicada ao direito previdenciário. Numa disciplina extremamente técnica e regrada, uma abordagem que vai além da dogmática é muito bem-vinda para a nossa reflexão. Também traremos o professor Leonardo Cacau, que vai abordar um dos assuntos mais interessantes da reforma da Previdência, que é a contribuição mínima do segurado no âmbito do regime geral de previdência social e a chamada complementação das contribuições abaixo do salário mínimo. Quem contribui abaixo do salário mínimo nas competências respectivas não pode aproveitar aquelas competências como tempo de contribuição ou carência. E no momento em que tanto se fala sobre planejamento previdenciário, entender detalhadamente e de forma profunda o funcionamento desse instituto viabiliza um melhor planejamento previdenciário da própria pessoa ou dos respectivos clientes. Também veremos a palestra da professora Lígia Avena. Ela vai tratar sobre previdência complementar, os fundos de pensão, os aspectos institucionais e jurisprudenciais. Vejam, a professora Lígia aborda o que eu vou chamar de fronteira do direito previdenciário. Muito se estuda o regime geral de previdência social, já há um interesse crescente no regime próprio de previdência social, mas uma área ainda pouco abordada e com poucos profissionais dedicados trabalhando na área é a previdência complementar. E a previdência complementar tende a ser crescente, né, em expressividade, em captação de clientes, então o nosso interesse aqui sobressai. E como há poucos profissionais na área, eu tenho certeza, a professora Lígia é um dos grandes expoentes em nível nacional na abordagem do tema previdência complementar, tanto teoria quanto prática, já que atua intensamente na área. Então, vale aqui a dedicação a essa interessantíssima palestra da professora Lígia, dentro dessa área ainda pouco explorada do direito previdenciário. Teremos também a palestra do professor Vitor Souza, que vai abordar um tema que particularmente eu tenho muito apreço, que é a segurança jurídica no direito previdenciário. Vejam, no contexto atual, nada mais pertinente do que falar sobre segurança jurídica no direito previdenciário. Né? Mudanças extremamente impactantes como a reforma, polêmicas no próprio novo regulamento da Previdência Social, a própria jurisprudência que muitas vezes muda de forma repentina entendimentos consolidados, o uso sucessivo e frequente de medidas provisórias no direito previdenciário. Então, essa grande densidade aí de normas e de mudanças atrai esse assunto da segurança, que é mais importante do que nunca. Né? E essa abordagem desse assunto extremamente relevante vai ser feita com a visão crítica notória aí do professor Vitor Souza,
que vai contribuir para nós refletirmos de forma além daquilo que é posto pela jurisprudência consolidada aí no assunto sobre isso. Então nós teremos essas palestras e também a minha contribuição, que já damos início a partir de agora, sobre novidades e polêmicas em torno da decadência no direito previdenciário. Essa vai ser a minha contribuição hoje para vocês e eu quero fazer uma aula-palestra. Eu digo aula-palestra porque eu quero expor sistematicamente o funcionamento do Instituto da Decadência e também problematizar as questões que existem em torno desse instituto. Então, para quem quer aprender o funcionamento da decadência, verá utilidade nesta aula, e para quem quer se aprofundar nas problemáticas que existem atualmente em torno do Instituto, também vai ser de grande valia. Então, vamos iniciar o nosso estudo da decadência no direito previdenciário. Para nós estudarmos a decadência, nós precisamos adotar duas óticas de análise. Existe a decadência contra o beneficiário da Previdência Social, decadência essa que favorece a autarquia previdenciária na outra ponta, e nós temos, ao revés, a decadência contra o INSS, que favorece na outra ponta o beneficiário da Previdência Social. A mais importante, a mais relevante é a decadência contra o beneficiário, é aquela que tem a maior profundidade de discussão e a disciplina mais complexa. Então ela vai tomar boa parte do tempo da nossa exposição. Mas nós conheceremos as duas óticas de análise. Dando início com o estudo da decadência contra o beneficiário. Vale dizer que, diferentemente do que acontece com a prescrição, esse estudo da decadência contra o beneficiário vale tanto para os benefícios previdenciários em sentido estrito, quanto para os benefícios acidentários decorrentes de acidente de trabalho. Eu digo isso porque a prescrição possui uma disciplina distinta, muito parecida, porém com algumas distinções para os benefícios previdenciários e para os benefícios acidentários. Aqui na decadência, não, a disciplina é unificada. E vejam que essa decadência contra o beneficiário está na Lei de Benefícios da Previdência Social. Então, nós não devemos aplicá-la ao benefício assistencial, ao amparo assistencial, ao benefício de prestação continuada, ou LOAS, que não é regido por esse artigo que nós vamos estudar agora, o artigo 103 da Lei de Benefícios. Logo, então, o nosso âmbito de incidência desse instituto são os benefícios previdenciários em sentido estrito e os acidentários no âmbito do regime geral de previdência social. Vamos então conhecer o funcionamento dessa decadência. Ela é prevista no artigo 103 caput da Lei de Benefícios da Previdência Social, a Lei 8.213 de 1991. Na redação, atentem, dada pela Lei 10.839 de 2004. Vocês já devem estar se perguntando, ora, mas isso não foi alvo de alteração recente em 2019 pela chamada Lei da Mini-Reforma da Previdência? Sim, foi alvo de alteração em 2019 pela Lei da Mini-Reforma, oriunda da conversão de uma medida provisória. Porém, recentemente o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade, pronunciou a inconstitucionalidade da alteração de redação do artigo 103 caput pela Lei da Mini-Reforma Previdenciária. Ou seja, pelo efeito repristinatório, nós voltamos a ter aqui como regência do assunto a redação da Lei 10.839 de 2004. Mais à frente, nós vamos entender essa pronúncia de inconstitucionalidade, os fundamentos dela, e vamos ver também como havia disciplinado o Instituto a Lei da Mini-Reforma Previdenciária. Por ora, vamos nos concentrar a entender como funciona o Instituto atualmente vigente. Diz o 103 caput, é de 10 anos o prazo de decadência de todo ou qualquer direito ou ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão de benefício, a contar do dia 1º do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indefinitória definitiva no âmbito administrativo. Ou seja, há muita coisa que se explorar a partir desta redação do dispositivo.
Em primeiro lugar, o que decai? Do ponto de vista doutrinário, muitos sustentam que, em verdade, essa decadência seria uma prescrição do fundo de direito, porque ela fulminaria a pretensão do beneficiário, né, a uma ação visando revisar o ato concessório do benefício. A despeito aí desse ponto de vista doutrinário, o fato é que o direito previdenciário tratou essa extinção por decurso temporal como verdadeira decadência. Então é assim que nós devemos interpretar, né? Já que a prescrição e a decadência ela sofre disciplinas muito típicas, muito peculiares em cada um dos ramos do direito, né? No direito civil, no direito penal, no direito tributário, no direito previdenciário não é diferente, né? E aliás, como nos demais ramos de direito, a semelhança é que nós temos uma grande complexidade na disciplina. Em todos os ramos do direito onde nós vamos estudar prescrição e decadência, nós nos deparamos com essa complexidade. E no direito previdenciário não é diferente. Muito bem. O que decai? Então, vamos tratar como decadência, já que essa é a dicção legal. O que decai? O direito de revisar o ato de concessão do benefício. Então vejam que o espectro de incidência dela é restrito. Só esse direito de revisar o ato de concessão é que pode ser extinto pelo decurso temporal. Em decorrência, nós temos que não decai o direito à obtenção do benefício em si, que é um direito fundamental à proteção social. A cobertura dos riscos sociais protegidos pelo sistema de seguridade social são direito fundamental. Então, a proteção social em si, como direito fundamental, não pode decair ou prescrever por mero decurso de tempo. Então, se um indivíduo com direito adquirido a um benefício demora a buscar, a requerer o início dessa fruição, isso em hipótese alguma no direito previdenciário obsta ao acesso dele à previdência social. Também não há que se falar em decadência nos atos negativos ao beneficiário. Então, um ato de indeferimento, cessação negativa de benefício, não pode ensejar decadência. Um benefício requerido e indeferido administrativamente pelo INSS pode ser postulado novamente, ou mediante a correção dos vícios do requerimento anterior, ou com adição de novos elementos para cumprimento dos requisitos a qualquer tempo. Atos, é isso que eu quero dizer, que, no sentido de que os atos negativos ao beneficiário jamais se extinguem por decurso de tempo. Então, o ato de indeferimento, vamos generalizar assim, jamais decai. Isso está bem sedimentado no nosso ordenamento jurídico desde a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal ao Instituto da Decadência, lá no RE 626489, pelo STF, gerador do tema 313 da repercussão geral. Discutia-se, nós vamos explorar aqui esse RE de forma detalhada mais à frente, mas em síntese discutia-se nesse RE a incidência ou não da decadência para os atos de concessão anteriores à lei que introduziu o Instituto no nosso ordenamento. E o Supremo, concluindo que de fato a decadência incide nos atos anteriores, deixou muito clara essa compreensão de que a decadência pode incidir, mas somente para os atos positivos, os atos de concessão, jamais atos de negativa de benefício, porque a decadência nesse caso implicaria fechar em definitivo a porta de acesso à proteção social que é mandamento constitucional. Bem, vejam, eu acabei de dizer que o que decai é o direito de revisar ato de concessão, ato positivo ao beneficiário. Vejam que ato de concessão é um termo preciso. Isso significa que atos outros da Previdência Social intercorrentes durante o gozo do benefício que não sejam verdadeiros atos de concessão não estão sujeitos à decadência. Então, somente aquele ato originário concessório do benefício é que se sujeita à decadência. Em decorrência disso, em decorrência da dicção do texto da lei,
a pacífica jurisprudência de que não incide a decadência, por exemplo, na desaposentação e na revisão do teto, justamente porque nessas hipóteses nós não estamos tratando de revisar atos de concessão. A desaposentação é uma situação curiosa. Claro, o Supremo Tribunal Federal disse, em repercussão geral, que a vedação à desaposentação contida no artigo 18, parágrafo 2º, se não me engano, da Lei de Benefícios, é constitucional. Portanto, vedou a desaposentação sem prejuízo que o legislador evolua e modifique esse regime legal atualmente vigente. Mas o Supremo modulou os efeitos da sua decisão. Então, até as decisões judiciais transitadas em julgado, reconhecendo o direito à desaposentação, cujo trânsito em julgado aconteceu até a data da modulação no julgamento do Supremo, ficam consolidadas. Então, essas situações ficam consolidadas. Então, milhares de desaposentações aconteceram porque transitaram em julgado até a data da modulação da decisão pelo Supremo. Daí porque a pertinência em falar sobre essa questão da decadência na desaposentação. Na desaposentação, o indivíduo não busca revisar o ato concessório do benefício originário, não se questiona a gradação econômica, aspectos de cálculo, etc. Simplesmente a renúncia ao benefício originário e adicionando-se requisitos novos, tempo contributivo novo, o sujeito pleiteia uma nova aposentadoria que é então concedida ex nunc, dali para frente. Então vejam, é um mecanismo que não condiz com a ideia de revisão do ato concessório. Então, para a concessão da desaposentação em si, não havia decadência. Vale dizer, a desaposentação poderia ser postulada mais de 10 anos depois da concessão da aposentadoria originária. Não havia decadência. Mas vejam que situação curiosa. Para quem obteve a desaposentação, o novo benefício concedido mediante desaposentação se sujeitaria à decadência do direito de revisar o respectivo ato de concessão. Então, concedida a nova aposentadoria em razão da desaposentação, esta nova aposentadoria, se o beneficiário quisesse revisar a respectiva concessão, deveria observar a decadência de 10 anos. Isso não chegou a acontecer, ainda, porque as desaposentações são recentes, mas no futuro nós poderemos ver essa discussão relativamente às desaposentações que foram definitivamente concedidas. Quanto à revisão do teto, a lógica é a mesma. A revisão do teto não implica discussão quanto à concessão originária e simplesmente readequação da renda pela incidência dos novos tetos previdenciários que vieram a entrar em vigor na decorrência, durante o pagamento, durante a vigência do benefício ativo. Então, só se almeja adequar a renda aplicando-se o novo teto que passou a vigorar. Não tem nada a ver com discussão de ato concessório. Ao revés, uma revisão que se sujeita à decadência é a chamada revisão do direito ao melhor benefício. Na concessão, concedeu-se um benefício, mas equivocadamente a autarquia não observou que o segurado faria jus a um benefício melhor, ou seja, errou na concessão. Deveria ter concedido, naquele momento, o melhor benefício. Então, trata-se de questionar ato concessório. Logo, nesta revisão, incide a decadência. Isso, inclusive, é repetitivo do STJ no tema 966. Em quanto tempo decai esse direito de revisar o ato de concessão? Em 10 anos. Curiosamente, no direito previdenciário, o prazo de 10 anos é uma constante no estudo da decadência. No direito previdenciário, a prescrição sempre ocorre em 5 anos. E quando houver a decadência, que não é sempre que ela ocorre, quando houver a decadência, o prazo será de 10 anos. Então, nós temos esse elemento facilitador. 5 anos para a decadência, para a prescrição, 10 anos para a decadência. Vejam que interessante. No caso de haver uma reclamação trabalhista, o STJ tem jurisprudência sustentando que o termo inicial dessa decadência de 10 anos vai acontecer
a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista e não nos termos iniciais que figuram lá no artigo 103 caput. Curioso, né? A reclamação trabalhista pode ensejar melhora nos salários de contribuição do beneficiário. Em consequência da melhora desse salário de contribuição, por exemplo, a renda do benefício pode ser recalculada, né? Mas aí o STJ fixou isso. Ora, não faz sentido, né, diz o STJ, que o segurado observe aquele termo inicial previsto no artigo 103 caput, se ele não tem controle sobre o tempo de duração da reclamatória trabalhista. Daí porque, então, ele só poderia requerer a revisão a partir do trânsito em julgado da sentença trabalhista. Isso é jurisprudência do STJ. Particularmente, eu não concordo, porque não há uma previsão, uma autorização no 103 para nós empreendermos essa maneira de ver. Particularmente, eu entendo que essa interpretação do STJ foi feita contra a legem. E como fica o segurado? Como o segurado se protege, então, já que ele não tem controle do tempo de tramitação da reclamatória? Bem, nesse caso, o segurado, o beneficiário, poderia manejar o pleito revisional, seja na via administrativa, seja na via judicial, a fim de resguardar a não ocorrência da decadência e, se for o caso, pleitear a suspensão do procedimento revisional em razão da prejudicialidade, enquanto tramita a reclamatória trabalhista. Na minha visão, essa é a solução mais consentânea para nós respeitarmos a letra do artigo 103 caput. Muito bem. E quais são os termos iniciais expressamente mencionados no artigo 103 caput para fluir, né, para o início do curso do prazo decadencial? São dois os termos iniciais contidos na letra da lei. Primeiro, do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, ou, quando for o caso, do dia em que tomar conhecimento da decisão indefinitória definitiva na via administrativa. O primeiro termo inicial é muito simples e não nos gera maiores discussões. Como a decadência se dá do direito de revisar um ato de concessão, então esse ato é positivo ao beneficiário, ele obteve um benefício. Nesse caso, então, a decadência é contada do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação. Então vejam que no caso aqui de uma demora no processo administrativo, não interessa a data em que ele requereu, em que ele deu entrada no pedido concessório. O processo administrativo demorou 1 ano. Não interessa. A decadência vai fluir somente depois que ele passou a receber aquele benefício. Mesmo que o recebimento se dê retroativamente à DER, a data de entrada do requerimento. Mas o marco da decadência é o início efetivo do pagamento, né? Primeiro dia do mês seguinte a esse efetivo pagamento. Bem, a questão que se coloca aqui é: como se interpreta o termo inicial do dia em que tomar conhecimento da decisão indefinitória definitiva, já que não há decadência quanto aos atos negativos aos beneficiários? Realmente, a partir da interpretação dada pelo Supremo no tema 313 da repercussão geral, de que não pode de maneira alguma haver decadência de atos negativos ao beneficiário, fica um pouco complicada, um pouco tensa a forma de se interpretar esse termo inicial, já que a lei de forma alguma pode conter palavras inúteis, né? Quanto mais essa expressão aqui, que nos traz um segundo termo inicial para o curso da decadência. Então, como se interpretar isso? Vejam que, inicialmente, a jurisprudência, e aí eu cito a súmula 64 da TNU, admitia, sim, a decadência dos atos negativos ao beneficiário, que era justamente a maneira de se interpretar esse termo inicial. Então, a súmula 64 da TNU, vejam como era clara. Dizia: o direito à revisão do ato de indeferimento de benefício previdenciário ou assistencial, ainda incluiu assistencial, sujeita-se ao prazo decadencial de 10 anos. E aí, claro, fluiria a partir desse termo inicial que nós estamos vendo.
Com o julgamento do tema 303 da repercussão geral do Supremo, essa súmula teve que ser cancelada para se adequar à repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte. Então foi cancelada a 64, ensejando a edição da súmula 81 da TNU. A súmula 81 da TNU expressamente afastou a possibilidade de decadência dos atos negativos, alinhando-se assim à Suprema Corte. Vejam, atentem, que a súmula 81 da TNU, embora de 2015 originalmente, ela teve a sua redação alterada em 9 de dezembro de 2020, já se alinhando aí também ao novo julgamento do Supremo Tribunal Federal no que se refere à redação do artigo 103 pela lei da mini-reforma, que nós vamos ver mais à frente. A nova súmula 81 diz: a impugnação de ato de indeferimento, cessação ou cancelamento de benefício previdenciário, ou seja, atos negativos ao beneficiário, não se submete a qualquer prazo extintivo, seja em relação à revisão desses atos, seja em relação ao fundo de direito. Foi até excluída também dessa súmula a menção à ausência de decadência para questões não analisadas. Tá? Atentem para a nova redação de 2020. Outra matéria submetida a repetitivos, vamos ver à frente. Então vejam, está muito clara, né, essa questão de que nós não podemos interpretar este termo inicial do dia em que tomar conhecimento da decisão indeferitória como sendo uma decadência de ato negativo ao beneficiário. Então, qual deve ser a nossa interpretação? A lei não pode conter essa expressão inútil. Nós devemos, então, em síntese, entender que este termo inicial se aplica ao indeferimento da revisão do ato concessório. Então imaginem, a Previdência Social concede um benefício. O beneficiário discorda do ato concessório e dentro do prazo decadencial formula um pleito revisional do ato concessório. A Previdência, então, nega a revisão do ato concessório. O segurado, o beneficiário, então, contará com o prazo de 10 anos para rever a decisão indeferitória. 10 anos para rever a decisão indeferitória da revisão. Nós temos aí um horizonte temporal muito dilatado, de fato, mas é a maneira de se compatibilizar o que ainda está no texto legal. Qual a vantagem de adotar essa interpretação, o efeito prático? É que, ao rever o indeferimento da própria revisão, o segurado ele preserva a DER da revisão, né? Porque quando se pleiteia uma revisão, os efeitos financeiros dela, de regra, valem a partir do requerimento da própria revisão em diante. Né? E se o segurado se demorar para questionar a revisão do ato concessório, ele perde a DER da revisão. Então essa decadência tem esse efeito prático. Né? O segurado, buscando reverter o indeferimento do seu pedido revisional dentro da decadência, ele preserva a DER da revisão para fins de recebimento de atrasados. Prosseguindo, quando cessa então o prazo decadencial? Nós vimos a partir de quando ele flui, resta saber quando ele cessa. Ora, muito simples, né? A decadência visa punir, entre aspas, né, aquele que não age. Logo, ao contrário, aquele que age faz cessar a decadência com a formulação do pedido administrativo perante o INSS ou manejando uma revisão perante o Poder Judiciário. Então, em síntese, socorrendo-se, fazendo o requerimento da revisão perante o INSS administrativamente ou ingressando com uma ação revisional. Claro, para ingressar com ação revisional, nós devemos observar aqueles parâmetros que a Suprema Corte fixou para a exigência ou não, conforme os casos, do prévio requerimento administrativo. Como não há que se falar em interrupção do prazo decadencial, aplicação subsidiária do artigo 207 do Código Civil, uma vez manejado o pedido administrativo ou a ação revisional, cessa o curso da decadência em razão da solércia, da atitude do titular, e essa não volta a correr, ou seja, o beneficiário se vê livre, né, do prazo decadencial. Claro,
exceto aquela situação em que a própria revisão é denegada e inicia-se o prazo decadencial para rever o indeferimento da própria revisão. Mas aí é outra decadência, né? Quando cessa uma decadência, ela não volta a correr porque não há interrupção. Contra quem não corre a decadência? A decadência não corre contra os absolutamente incapazes, que são os menores de 16 anos, pela atual legislação civil. Diversamente do que se dá com a prescrição, a decadência corre contra os ausentes do país. Vamos entender isso aqui. Havia um artigo 79 na Lei 8.213, a Lei de Benefícios, que foi revogado pela Lei da Mini-Reforma Previdenciária, a 13.846 de 2019, fruto da conversão da MP 871 de 2019. Esse artigo 79 da Lei de Benefícios previa a não aplicação da prescrição e da decadência, previstas no artigo 103 da Lei de Benefícios, ao pensionista menor, incapaz ou ausente. Com a revogação do artigo 79, há uma parcela da doutrina que tem sustentado, então, que passou a correr a decadência contra esses indivíduos, os menores, os incapazes ou os ausentes, na forma da lei. Né? Passou a correr, já que a determinação de não aplicação do 103 foi revogada. Mas uma outra parcela entende que a revogação do artigo 79 não afasta a natural regência subsidiária no Código Civil aqui. Vejam, a decadência no direito previdenciário, ela é regida primariamente pelo direito previdenciário, pelas disposições da lei previdenciária, mas isso não afasta a aplicação subsidiária do Decreto 20.910 de 32, da Lei do Processo Administrativo Federal, do Código Civil, a depender dos casos. Isso é perceptível tanto na doutrina quanto na jurisprudência do STJ, que a todo momento faz interpretações invocando esses institutos do direito administrativo e do direito civil. Então, uma parcela da doutrina, e aqui me parece a mais correta, invoca o Código Civil como regência subsidiária aqui. Sendo assim, o artigo 208 do Código Civil diz que se aplica à decadência o 198.1 do próprio Código Civil, ou seja, não há decadência contra os absolutamente incapazes. Então essa me parece a interpretação mais protetiva. Né? O Código Civil continua na regência subsidiária. Não há decadência contra os absolutamente incapazes. Mas a decadência corre contra os ausentes do país, ao contrário do que acontece na prescrição, que não flui contra os ausentes do país. Tá? Então a ressalva aqui fica unicamente para os absolutamente incapazes, se adotarmos este ponto de vista. Aqui então nós temos um quadro síntese do estudo analítico do artigo 103 caput da Lei de Benefícios, conforme acabamos de fazer. Agora sim, vamos ver como foi a tal da alteração da decadência pela Lei da Mini-Reforma Previdenciária. Essa alteração adveio da MP 871 de 2019, convertida na Lei 13.846 de 2019. Essa lei alterou o 103 caput, que é o alvo do nosso estudo aqui. Se antes nós só tínhamos decadência de atos positivos aos beneficiários, isto é, decadência do direito de revisar atos de concessão de benefícios, com a mini-reforma previdenciária, a lei buscou o quê? Superar a jurisprudência já assentada da Suprema Corte, tema 313 da repercussão geral, de impossibilidade de decadência contra atos negativos. A lei quis positivar de maneira expressa e indubitável a decadência dos atos negativos. Então vejam, a decadência de 10 anos passou a ser relativa, passou a incidir sobre ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e também passou a incidir no caso de ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício. Então ficou muito claro aqui, a decadência visando amplamente atos positivos e negativos e não apenas atos
relativos à concessão, mas também todos os relativos à revisão. Quanto aos termos iniciais do curso da decadência, a lei apenas fez alguns detalhamentos a mais, né, a lei da mini-reforma, mas em essência não mudou aquilo que havia antes. Tá? Quanto aos termos iniciais, nós não tivemos novidades tão significativas. O que acontece? Essa nova redação do artigo 103 caput foi levada ao Supremo Tribunal Federal na ADI 6096, relatoria do ministro Edson Fachin. E o plenário do STF, por maioria, declarou a inconstitucionalidade do artigo 24 da Lei 13.846 de 2019, no que deu a nova redação ao artigo 103 da Lei 8.213. Ou seja, com essa pronúncia de inconstitucionalidade, operou-se o efeito repristinatório da redação anterior do artigo 103 caput, que é a redação dada pela Lei 10.839 de 2004. O que o Supremo fez nessa ADI 6096? Nada mais fez do que retomar os argumentos que já foram extensamente debatidos pela Suprema Corte no tema 303 da repercussão geral, que já mencionamos aqui várias vezes. Então vejam, eu extraí alguns trechos aqui para vocês verem que o argumento é aquele que nós já pontuamos aqui na aula. Vejam, o núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos direitos, pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular, a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. E ainda, admitir a incidência do Instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação, importa ofensa à Constituição da República, o que assentou esta Corte em momento anterior, tema 313. Porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso de tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. Então vejam, isso foi o que a Suprema Corte, né? Ela reiterou, na verdade, tudo que se debateu no tema 313 e novamente reiterou isso, né? Atos negativos não se sujeitam à decadência. Alguns doutrinadores, né, é comum nós vermos o argumento de que poderia haver sim a decadência aos atos negativos, haja vista que o beneficiário poderia sempre formular um novo requerimento de benefício. E aí, então, a partir do novo requerimento em diante, ele poderia obter a cobertura previdenciária. Então, não haveria verdadeiro prejuízo ao direito do beneficiário, ele apenas não receberia os retroativos desde o requerimento originário. Esse argumento ele é válido em termos para algumas situações, notadamente aquelas em que o indeferimento da autarquia se dá por razões formais, falha documental, etc. Mas, quando a autarquia nega o benefício por uma questão de fundo, a impossibilidade de rever essa negativa pode tornar insuperável a situação jurídica que obsta ao acesso ao benefício. Então veja, por exemplo, um exemplo bem simples, uma hipótese em que o INSS nega ao beneficiário o acesso a um benefício por incapacidade, uma aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez, por falta da qualidade de segurado. Perda da qualidade de segurado. Veja, aquele indivíduo inválido não pode mais trabalhar, então não pode voltar a contribuir para retomar a sua filiação à Previdência Social, verter outras contribuições e no futuro pedir um novo benefício por incapacidade. Não, está inválido. Como a Previdência diz que ele não tinha qualidade de segurado naquela data e ele não pode mais trabalhar e recolher contribuições, se ele não puder nunca mais rever este ato de indeferimento, nunca mais terá acesso à prestação previdenciária. Então vejam, o Supremo quis padronizar isso, não se discute, não é possível obstar o acesso ao direito fundamental por mero decurso de tempo. E não fez qualquer distinção para negativas de fundo ou por questões formais, deixou a disciplina retilínea nesse aspecto.
Vamos agora enfrentar algumas polêmicas que existem em torno desse Instituto da Decadência. Primeira delas, nós já tangenciamos aqui. Existe decadência no que se refere, incide a decadência no que se refere a atos de concessão anteriores à introdução da disciplina desse instituto no nosso ordenamento jurídico? Isso foi um objeto de intensa discussão e os tribunais superiores, então, pacificaram a questão. Tanto o Supremo, tema 303 da repercussão geral, quanto o STJ, tema 544 dos recursos repetitivos, entendem que sim. Para os atos concessórios anteriores à introdução do Instituto no nosso ordenamento, incide decadência. Porém, a incidência da decadência não se dá de maneira retroativa. Ela vai incidir a partir da sua criação em diante. Então, mesmo que o ato concessório seja muito antigo, só fluirá a decadência da criação desse instituto em diante, sem retroação. Isso não evita a surpresa ao beneficiário, que tem tempo, a partir da vigência da lei, então, para se programar e requerer a sua revisão. Há um pequeno detalhe, uma pequena diferença no entendimento do STF e do STJ. Para o STF, a decadência que foi introduzida no ordenamento pela MP 1523 de 97, convertida em lei, ela vai fluir a partir de 1º de agosto de 97. Justamente porque 1º de agosto de 97 seria o primeiro dia do mês seguinte ao recebimento da primeira prestação após a vigência da MP. Já o STJ adotou a postura de que vale, para fim de decadência, a data da vigência da própria MP, 28/6/97. Então essa é a pequena diferença no que se refere ao entendimento dos tribunais superiores. Muito bem. Superada essa decadência, né, essa discussão sobre os atos anteriores, outra polêmica que se estabeleceu é a respeito da decadência quanto a questões não analisadas no ato de concessão. A discussão era sobre aquilo que o INSS não se pronunciou quando emitiu o ato de concessão, há decadência? Duas correntes se formaram. Uma primeira corrente passou a entender que sobre aquilo que o INSS não se pronunciou não há decadência. E uma segunda corrente se formou no sentido de que tudo aquilo que seria passível de discussão no ato de concessão preclui, ou seja, vai decair com o decurso de tempo. Então essa era a polêmica, né? Uma primeira corrente dizendo que não há decadência sobre o não ato, não há decadência sobre aquilo que não existe, sobre aquilo que não foi pronunciado pela administração. E uma segunda corrente faz uma analogia com a eficácia preclusiva da coisa julgada. Tudo aquilo que poderia ser deduzido e não foi, também fica abarcado pela decadência. Se não, né, nós poderíamos ter uma discussão eterna, né? Sempre se levanta uma questão que poderia ter sido discutida, um argumento que não foi aventado, e aí, na prática, nós aniquilaríamos o Instituto da Decadência. O STF, como é que ficou isso nos tribunais superiores? O STF já tinha, de longa data, precedentes entendendo que a decadência ela incide sobre a revisão do ato de concessão. Ainda que não tenham sido debatidos nesse ato de concessão todos os elementos que, em tese, poderiam ser. Então, o STF já tinha precedentes no sentido de que questões não analisadas se sujeitam à decadência. E o STJ, mais recentemente, editou um repetitivo, também na linha do que o Supremo vinha entendendo. Aplica-se o prazo decadencial de 10 anos estabelecido no 103 caput às hipóteses em que a questão controvertida não foi apreciada no ato administrativo de análise de concessão do benefício previdenciário. Então, a questão está pacificada, certo? Tema 975. Vejam que a nova redação da súmula 81 da TNU, com alteração de 9 de dezembro de 2020, já contempla este posicionamento dos tribunais superiores, notadamente o repetitivo do STJ, tá? Afastando, a TNU entendia, ela se filiava à corrente oposta, no sentido de não haver decadência quanto a questões não analisadas. E com esse repetitivo do STJ, a TNU se alinhou e, por isso, adequou a redação da súmula 81. Certo? Muito bem. Aí, para esta corrente vencedora, né, aplica-se um entendimento muito similar ao 508 do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada.
vocês devem entender questões não analisadas, só de arremate, todas aquelas questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas no momento, no processo administrativo concessório. Outra questão interessante, decadência na revisão por efeito reflexo. Saibam que é possível a revisão de uma pensão a partir da revisão da aposentadoria que dá origem a essa pensão. É o que nós chamamos de revisão por efeito reflexo. O titular da pensão busca a revisão da aposentadoria originária. Com a revisão dessa aposentadoria, isso vai ensejar um reflexo na renda da pensão, já que a renda da pensão é calculada a partir da aposentadoria que lhe dá origem. Isso é possível, é amplamente aceito na jurisprudência. Qual a discussão sobre decadência aqui? Quem busca a decadência aqui é o titular da pensão. Qual é a decadência que esse titular deve observar? A que flui a partir da concessão da aposentadoria ou a que flui a partir da concessão da pensão? Isso foi objeto de intensa discussão e também o STJ pacificou isso em repetitivo, tema 544. O STJ fixou que o prazo decadencial conta-se do recebimento da aposentadoria originária, já que o ato concessório questionado é o da aposentadoria. Então, o prazo decadencial é o relativo à aposentadoria. A mera concessão posterior de uma pensão calculada com base na aposentadoria não reabre o prazo decadencial que se iniciou a partir do pagamento da aposentadoria originária. Então, o titular aqui ele fica um pouco refém, né, do tempo em que a pensão foi concedida. Se uma pensão foi concedida mais de 10 anos depois do recebimento da aposentadoria, o titular da pensão não poderá postular essa revisão. Então, de fato, é uma questão de sorte também para o titular da pensão aqui. Mas me parece que, de fato, a interpretação do STJ é a que está mais consentânea com a letra do artigo 103 caput. Ressalve-se aqui que, muito embora o titular da pensão revise o ato concessório da aposentadoria, os efeitos financeiros são apenas na pensão, né, já que ele é o titular da pensão. Então, os reflexos financeiros se dá a partir da revisão da própria pensão. Muito bem, vamos finalizar agora vendo a decadência contra o INSS. Né? É o viés oposto. Essa decadência contra o INSS, ela favorece o beneficiário. Decadência contra o INSS nada mais é do que a limitação temporal da prerrogativa da autarquia previdenciária de realizar autotutela, isto é, controle de legalidade dos seus atos administrativos, de ofício ou mediante provocação. Lembrem-se aqui das súmulas 346 do STF e 473 do STF, que tratam de autotutela administrativa, aplicáveis aqui no direito previdenciário. Muito bem, a disciplina está no artigo 103A da Lei de Benefícios. O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os seus beneficiários decai em 10 anos. De novo, né? O prazo de 10 anos é constante na decadência. Contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. E no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Então vamos decompor isso aqui numa tabela que nos auxilia a visualizar todo o conteúdo do dispositivo. A decadência contra o INSS só se aplica para os atos com efeitos favoráveis aos beneficiários, os chamados atos ampliativos de direito. Isso porque, se o ato não tem efeito ao beneficiário, o INSS pode revê-lo, realizar o controle de legalidade a qualquer tempo, porque não afeta a esfera jurídica do beneficiário. No tocante aos atos ampliativos com efeitos favoráveis aos beneficiários, se eles não forem sem efeitos patrimoniais contínuos, a decadência é de 10 anos contados da data em que o ato foi praticado. Se esse ato ampliativo for com efeitos patrimoniais contínuos ao beneficiário, a decadência é de 10 anos contados, esses 10 anos, da percepção do primeiro pagamento.
ainda que o ato seja ampliativo de direito para o beneficiário, não haverá decadência se o ato for praticado com má fé. Aqui significa que a autotutela pode ser realizada a qualquer tempo, mesmo se o ato for ampliativo de direito, já que a má fé não é convalidada, a má fé não é então estabilizada pelo decurso temporal. Foi uma opção do legislador aqui. Considera-se o exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Um problema prático aqui, né? O que acontece? Como é que o INSS cobra hoje isso? O INSS abre um processo administrativo, ou seja, a partir do início do processo administrativo, né, já existe então aqui a cessação do curso dessa decadência contra o INSS. Existe o contraditório, ao final do processo administrativo, se for constatada, né, a necessidade aqui de devolução de valores, o INSS vai inscrever em dívida ativa, a Procuradoria-Geral Federal inscreve em dívida ativa e existe a cobrança, tá, pela Procuradoria via execução fiscal perante a Justiça Federal. Não há competência delegada aqui. O problema é que na execução fiscal, em que há uma certidão de dívida ativa, né, um título com presunção de certeza, liquidez e veracidade, não é possível dilação probatória. Então, se o INSS entende que não houve decadência porque, por exemplo, o ato foi praticado com má fé, como o beneficiário vai provar o contrário para desconstituir o título executivo? Então, nós temos uma situação muito difícil, a ausência de dilação probatória na execução fiscal. E, ademais, os embargos da execução fiscal exigem garantia do juízo. Então, uma situação delicada aqui, né? Provavelmente, o beneficiário deverá ajuizar uma ação anulatória de conhecimento, né, paralelamente a essa execução fiscal para discutir o título. Finalizando, decadência de atos anteriores. O artigo 103A ele foi incluído na Lei de Benefícios pela Lei 10.839 de 2004, por conversão da MP 138 de 2003. De novo, a mesma discussão. Antes desse regime, né, introduzido na lei previdenciária, havia decadência contra o INSS? A resposta é sim. STJ, tema 214 dos repetitivos. Antes da vigência do 103A, aplicava-se o artigo 54 da Lei 9784 de 99, a Lei do Processo Administrativo Federal, que disciplina para toda a administração pública um prazo de decadência lá no artigo 54. Sendo que, para os atos concessivos anteriores à própria Lei do Processo Administrativo Federal, a decadência fluiria, tendo como termo inicial a própria data de entrada em vigor da Lei do Processo Administrativo Federal. Certo? Vocês devem estar se perguntando, ora, mas a Lei do Processo Administrativo Federal prevê prazo decadencial de 5 anos, de fato, mas em previdenciário o prazo é sempre de 10 anos. Isso porque, para os atos administrativos ampliativos anteriores à Lei do Processo Administrativo Federal, a decadência contra o INSS começou a fluir a partir da vigência da Lei do Processo Administrativo, 1/2 de 99. O prazo da Lei do Processo Administrativo decadencial é de 5 anos. No entanto, antes da consumação desse prazo de 5 anos, já sobreveio a disciplina na lei previdenciária prevendo o prazo de 10 anos. Então, na prática, o prazo sempre será de 10 anos, certo? Muito bem. Eram essas as considerações que eu tinha para trazer para vocês sobre decadência no direito previdenciário. Eu espero que a nossa aula-palestra tenha sido proveitosa. Espero que vocês apreciem as palestras dos nossos professores, grandes especialistas das áreas que eles irão abordar. E também, eu digo, esses professores estão no nosso corpo docente da pós-graduação profissional em Direito e Processo Previdenciário. Aproveitem, encontro vocês em breve, um grande abraço.